Boa tarde, pessoal. Estamos iniciando agora mais um encontro da gente. O primeiro encontro síncrono, na verdade, da gente. Tá bem? Estava aqui informando, né, para quem está assistindo a aula depois, que todos os encontros eu costumo deixar gravados e disponíveis para vocês, até como forma de consulta, tá bom? Para facilitar. Peço perdão pelo atraso no início da aula de hoje, mas aí houve um atropelo de outras aulas e tudo mais. Mas vamos lá. Em primeiro lugar, sejam todos bem-vindos ao IF, ao curso de administração, mesmo vocês sendo do segundo período, mas ainda estão numa fase de adaptação assim, ainda não conhecem o campus definitivo, boa parte de vocês. Eu sei, não lembro de todos, enfim, mas tem uma parte que eu lembro que já foi aluno do campus, e a todos esses sejam bem-vindos de volta. Eu não sei se foram alunos meus, alguns eu acho que foram, outros não, enfim, mas sejam todos bem-vindos, vamos aproveitar a oportunidade, né? E agora a gente tem um outro desafio, mesmo que já cursou estatística comigo no técnico e tal, a gente agora vai aprofundar um pouquinho mais na questão da estatística e, dentro da medida do possível, né? A ideia da própria disciplina é que a estatística esteja aplicada ao dia a dia a situações que envolvam os profissionais da administração, os administradores, né? Então, a adaptação do conteúdo, da forma de ver esse conteúdo, né? Se eu preparava uma fichazinha com um resumo, agora não, agora a gente tem um livro para poder a gente poder acompanhar a disciplina, livros, né? Enfim, porque eu não vou me ater somente a um material, mas tentar fazer uma mescla para que a gente possa aproveitar o máximo possível, né? E até o livro, ele passa a ser um material consultivo, mas não é a única fonte de conhecimento que a gente vai construir, né? Que a gente vai se fixar para poder adquirir esses novos conhecimentos. Como a própria disciplina diz, quando a gente fala em estatística aplicada à administração, os desafios de hoje, para quando a gente vai trabalhar a estatística, são diferentes dos desafios que a gente tinha 20 anos atrás, né? Que a gente tinha 40 anos atrás, que a gente tinha 60 anos atrás. Com o passar do tempo e com a evolução das próprias tecnologias da informação, né, as TDICs, então, e o acesso, né, cada vez mais fácil a cada uma dessas tecnologias, a gente passa a ter desafios diferentes também no dia a dia, naquilo que a gente se refere ao trabalho. Se antes a gente precisava conhecer a fundo cada um dos processos de cálculo para poder você não errar, você calcular desvio padrão, um percentil e ver o cálculo do erro e tudo mais. Hoje existem ferramentas, né? Às vezes você vai num site, faz uma consulta e você consegue ver uma capitalização, consegue ver uma margem um cálculo de uma margem de erro e tudo mais, consegue fazer um gráfico de forma muito mais simples e gráficos cada vez mais elaborados, mais bonitos, mais atrativos, que essa também é uma função de um segmento de estudos da estatística, né? Então, todas essas são ferramentas que foram ficando disponíveis e foram dando nuances diferentes à aplicação da estatística no dia a dia de qualquer trabalhador, né? E, em especial, da pessoa que está administrando, que está na ponta de uma empresa. Então, se antigamente você precisava de vários e vários dias até para fazer uma coleta de informações, hoje se você tem um sistema bem alimentado, você consegue muito fácil baixar aquele banco de dados, consegue extrair as informações que você quer, consegue fazer as amostras, consegue fazer todos os cálculos de média, mediana, moda, variância, desvio padrão, e assim consegue fazer um gráfico de forma muito mais rápida.
Então, um processo que você demorava dias até semanas mesmo para você fazer, hoje em dia você faz em um dia, uma tarde, talvez, dependendo de como esses dados estiverem organizados, como você puder fazer a escolha deles. Então, vai tudo muito desse processo, né? E aí, o planejamento das ações, né, que você vai fazer, cada um de vocês vai fazer, ele impacta diretamente, né, na qualidade e na velocidade de você organizar essas informações, né? Dados muito bem planejados significa que você vai ter muito mais facilidade e uma precisão muito maior para poder realizar, né, emitir uma informação a respeito de um dado que você está analisando e assim conseguir tomar a decisão que seja adequada para aquela situação. Porque o processo estatístico é isso, né? Não é somente fazer cálculos, mas é o que você vai fazer a partir disso, com essas informações, considerando todas essas variações e esses dados que podem variar, qual o que você vai conseguir fazer com isso, né? Qual a decisão que você vai tomar? Então, o processo estatístico ele começa lá no planejamento e vai até a tomada da decisão, tá certo? Alguns autores eles vão colocar isso de forma um pouquinho mais resumida, mas, enfim, todos vão ter um senso em comum aí, né? De como vão tratar cada um desses dados. Então, nosso desafio na disciplina vai ser justamente esse. Por uma opção temporal, né? Na última turma eu até fiz uma elaboração de uma pesquisa, né? Foi feita em dupla, alguns fizeram individuais, outros em duplas, outros em trio, e foi bem proveitoso, né? Essa questão de desenvolver um trabalho utilizando as ferramentas que a gente tinha trabalhado ao longo do módulo. Só que na época a gente estava trabalhando com o módulo, ficou muito corrido, bem corrido mesmo, e para prezar pela qualidade, né, e sem botar a forca na cabeça de vocês, no pescoço de vocês, mesmo sabendo que vocês, principalmente sabendo que vocês têm muitas disciplinas e que eu sei que a demanda das outras disciplinas está muito grande, então eu optei por não fazer isso. Até porque, como eu deixei especificado na última aula, durante o mês de janeiro a gente não vai ter encontro nenhum, então a gente vai finalizar toda a disciplina em dezembro. Ficaria muito corrido, né, novamente, a gente fazer um trabalho de uma pesquisa e desenvolver um relatório que tem um mínimo de qualidade, né, dado o porte do assunto. E aí eu priorizei para que a gente visse todos os conteúdos. Mas, de certa forma, a gente vai trabalhar uma aplicação durante a disciplina com alguns dados que a gente vai elaborar juntos e tudo mais, tá certo? Então, na primeira aula, de alguns conceitos básicos, uma ilustração mais rápida da disciplina, né? Como é que a gente vai trabalhar. Eu sei que pode ter ficado algumas dúvidas e vocês podem fazer as perguntas. Se não preferirem fazer agora, logo no início do encontro, podem fazer no final do encontro. E se lembrarem depois, porque a gente acaba lembrando depois, perguntar no grupo do WhatsApp, não tem problema, tá bom? Fica disponível aí a respeito da estrutura do curso. Mas, em linhas gerais, né? Eu vou só dizer a vocês, o link, deixa eu compartilhar na tela aqui com vocês. Compartilhar logo tudo, que já vou usar outras coisas. No sala de aula, deixa eu ver, pronto. No sala de aula de vocês, no Classroom, a gente tem as atividades. Então, vídeo aula tá aqui aberto, mas está sem o vídeo, né? Porque só quando eu fizer o up é que o vídeo vai ficar disponível. Tem a lista de frequência de hoje, tá bom? Que é o controle de cada aula para a gente. As atividades. Gente, uma coisa que já tem atividade de hoje já disponível para vocês, tem a da semana passada. Uma coisa que eu vou especificar, deixar bem claro para vocês, que eu acho que eu não deixei na última aula, no último encontro, é o seguinte: data de entrega. Eu posso ser deixado. Deixa eu só fechar a janela aqui. Vamos lá.
Eu posso ter deixado para vocês data de entrega do material hoje, amanhã e tudo mais. Eu tenho uma flexibilidade com relação a isso, tá certo? Eu sei que tem gente aqui que trabalha, né? Trabalha no turno da noite, trabalha no outro turno, a gente, às vezes junta em casa e tudo mais. Reserva o final de semana, que isso é vida de estudante, é assim mesmo, de graduação. A gente tem que pegar o final de semana, esquecer às vezes que existe final de semana e estudar e deixar o material organizado e tudo mais. Então, eu sei que esses prazos aqui eu botei, eu vou procurar deixar fechados por mês. Se vocês perceberem aqui, as atividades até o fim de setembro elas já estão mais ou menos encaminhadas aqui. E minha ideia é tentar deixar o material o quanto antes mais organizado e disponível para vocês. Não necessariamente que o prazo de entrega hoje, ou se eu boto o prazo de entrega dia 30 de setembro, só pode entregar naquele dia, ou se entregar depois, tem uma penalidade. Não. Agora, eu vou procurar organizar as atividades de setembro para entregar no fim de setembro, as de outubro para entregar no fim de outubro, para que vocês também fiquem lá com alerta, dizendo assim, ó, tem material para poder fazer. Uma preocupação que eu tenho muito grande, e aí eu vou compartilhar com vocês, e isso serve de alerta, é que vocês deixem todo o material para fazer no fim da disciplina, tá certo? Ou no fim da unidade. Se vocês pegarem a atividade 1, é uma atividade densa. Se vocês vão pegar a atividade 2, vão ver que é uma atividade densa. Então, assim, dá trabalho você ir lá, pesquisar no livro. O que é que o livro está dizendo? Olhar um vídeo do professor, não sei o quê. Para você fazer um trabalho com qualidade, ele está dosado ali o trabalho de uma semana, né? Considerando que vocês têm outras coisas. Também eu não vou deixar uma coisa super simples, que até menosprezar a capacidade de vocês, né? Vocês estão no curso de graduação e tudo mais. E tem potencial para, né? Então, seria até subjugar a inteligência de vocês. Então, não é essa a intenção. Eu vou deixar um material super fácil, mas também não vou deixar um material ultra difícil. Materiais que são densos para vocês responderem e que vocês têm que ter um certo cuidado para não deixar acumular esses materiais, né? Porque acumulando materiais, vocês podem se prejudicar lá no final, porque vão ter que dar conta de muita coisa em pouco tempo, e aí a tendência é que vocês ou não façam, ou, se fizerem, vão não vão fazer bem feito, não vão ter êxito, tá certo? Que é o que eu não quero. Então, eu sei das limitações de cada um, enquanto estudante, enquanto pessoa, mas sempre vai estar a lembrança do que vocês precisam fazer para que a gente possa ter o melhor rendimento possível. Tá certo? Então, essa é uma coisa que eu gostaria muito de chamar a atenção de vocês. Mas no bom sentido, tá bom? Então, esses prazos que vocês estão vendo, se não entregar hoje, professor, não entreguei hoje, eu vou ficar com a nota prejudicada, não. Tenta fazer final de semana, tenta fazer até o fim do mês para não acumular tudo, tá certo? Fica mais fácil para vocês. Eu deixei disponível para vocês 2 cursos, 2 livros aqui. Eu vou tentar disponibilizar mais um, mas esses 2 aqui, um tem uma leitura bem mais fácil, é menos, bem mais acessível, tá bom? Os exemplos também vão ser mais gerais. E tem um livro aqui mais na área de vocês, né, que é um clássico praticamente, que Moretimbo sabe, e que a gente também vai utilizar bastante, mas um pouquinho mais à frente da disciplina, nessa parte muito inicial. E aqui tem um plano de aulas de vocês, que a gente vai tentar cumprir aqui ao máximo possível. Opa. Tem alguma coisa para consertar aqui. Deixa eu anotar aqui. Pronto. E aí, eu vou recolocar aqui esse plano de aulas que está aparecendo como na lixeira. E aí, pronto.
basicamente é isso aqui da disciplina que eu gostaria de chamar a atenção de vocês a respeito de prazo e tudo mais. Vocês têm alguma pergunta a respeito da disciplina, não do material, especificamente? Vocês gostariam de fazer agora? Eu tenho... se vai ter alguma necessidade de aulas práticas, porque já estão perguntando assim, se caso haja essa possibilidade de reservar alguma aula presencial também, caso seja prática. Tá. Obrigado, Luiz. Luiz já foi aluno do IF, né? Já. Ah, lembrei o rosto. Então, vamos lá. A disciplina de estatística aplicada à administração, ela é toda teórica. Ela não tem nenhuma prática a ser vivenciada. Eu adoraria se a gente pudesse fazer algum encontro presencial. Seria um prazer, que eu não aguento mais esse ambiente virtual. Mas, na disciplina da gente não vai ter essa obrigatoriedade. Porém, se vocês entenderem aí, dentro de um consenso de vocês, que seria bom fazer algum encontro aí para tirar dúvidas, enfim, aí eu faço a mobilização junto com o Gilberto para ver, Gilberto, Daniel, Tiago, e para ver aí o que é que a gente pode fazer, sem problemas nenhum. Tá certo? Cecília levantou a mão. Sim, só que minha dúvida é mais em relação ao conteúdo. Aí eu posso tirar agora ou no final? Se quiser, pode perguntar agora, que talvez já esteja no plano, que é a segunda parte agora do encontro, é justamente a gente falar um pouquinho sobre conteúdo. Mas aí eu tenho sobre a estatística descritiva e indutiva, que eu não compreendi tão bem assim. Ah, tá. Se o senhor pudesse explicar mais. Beleza. Pronto. Vou contemplar sua pergunta aqui na explicação. Tem mais alguma pergunta, pessoal? Ou eu posso adiantar aqui? Vocês perceberam já que eu falo bastante, né? Então, eu vou continuar. Tá? Oi, pode falar. Você poderia falar também sobre a questão do erro processual? Do erro processual, tá. Também tive um pouco de dúvida nessa parte. Beleza. No caso, na parte de Cecília, do que Cecília falou sobre método indutivo e dedutivo. Indutivo e dedutivo, tranquilo. Mas alguma gente... Pronto, então eu vou seguindo. Se lembrarem, coloquem no chat ou pode abrir o microfone sem problema para perguntar, tá bom? Então, deixa eu compartilhar alguma tela aqui com vocês. Eu vou compartilhar tudo. Pronto. Então, gente, hoje a gente vai dar continuidade na parte mais inicial dos conceitos da estatística, né? O início da disciplina é muito assim, ele é muito teórico, são muitos conceitos, alguns que a gente já viu, outros que para a gente é novidade, mas que eles são totalmente necessários para que a gente entenda a parte do processo estatístico, né? O que é, então, a estatística? A estatística é a parte da ciência da matemática, que é uma ciência aplicada, e que ela se encarrega de observar fenômenos que elas estão, que são percebidos dentro de uma população, tá bom? Porém, esse conceito de população, a gente vai mudar um pouquinho do conceito que é natural para a gente. Quando a gente fala em população, a gente pensa em conjunto de pessoas. E aí a gente vai ampliar esse conceito. Quando eu falo em população, eu vou pensar num conjunto de objetos ou de seres ou de alguma coisa que eu queira observar e que tenha uma característica comum entre elas, tá bom? População pode ser pessoas? Pode. Pode ser, a população talvez pode ser a população de um estado, de um país, de um planeta, de uma cidade, de um bairro, de uma rua, de uma empresa, né?
Então, o conjunto de pessoas daquele local, daquela empresa, vai ser a minha população, aquilo que eu quero averiguar uma determinada informação. Quando eu tiro uma parte dessa população para poder estudar, eu acabo criando uma amostra, tá certo? Então, a amostra é um pequeno pedaço do todo e que vai me servir para dar características a respeito do todo. Existem dois processos que eles são de apuração de informações de uma população. Por exemplo, a população de bactéria, a população de lâmpadas, numa empresa que fabrica lâmpadas, eu quero saber as que saem perfeitas e as que saem com defeito. Né? Então, é a população de lâmpadas que eu quero analisar ali. Então, quando no processo de contagem e de averiguação de informações de uma população, eu tenho dois métodos possíveis. O primeiro é o censo, e o segundo, um estudo estatístico, uma inferência, tá bom? No estudo estatístico, no censo, que é o que faz o IBGE a cada década, ou que o IBGE pelo menos tem que fazer a cada década, é um processo milenar. Na Bíblia, lá no Antigo Testamento ainda, tem informações sobre censo. Então, tem várias pessoas que faziam recenseamento, se dirigiam até o palácio, a sede do governo, para ir lá informar quem eram as pessoas da sua família, quantos filhos tinham, quantos eram homens que moravam naquela casa e tudo mais, qual a idade de cada pessoa. E naquele tempo, eles já tinham um processo que era a finalidade bélica e tributária, ou seja, era para saber quantos homens eu tenho para a guerra e saber quanto eu poderia cobrar de impostos de cada um, porque já se pagava imposto naquela época, né? Tanto é que a palavra estatística ela deriva de estado, né? E esse conceito estado já é na Idade Média, ou seja, 1500 ali, né? Em meados 1600, enfim. E aí já vem mais esse conceito. Então, ele sempre serviu essa parte da matemática para você contabilizar. Só que aí se percebeu, com o passar do tempo, que para você ter primeiro, esse tipo de informação era caro. Você fazer um censo do IBGE é uma despesa muito grande, porque você vai ter que pagar pessoas para poder ir, vai ter um equipamento ou fichas, enfim, que você vai levantar hoje em dia com smartphone, né? Que se deve fazer com tablets, alguma coisa desse tipo. Então, você tem que ter um programa para gerar aquilo ali, tem que ter um aparelho para gerar, tem que pagar uma pessoa para poder ir de casa em casa, e além disso, demora um determinado tempo. Nesse processo, o que é bem grande, né? A fidedignidade de quase todas as informações. Por que quase todas? Algumas informações, elas sempre vão ser, ou geralmente, culturalmente, elas vão ser omitidas ou desviadas, mentidas mesmo, né? Deturpadas. Por exemplo, num censo, é muito comum você dizer quantas pessoas moram na sua casa? 5. E é 5 mesmo. Quantas pessoas estudam? 2. E são 2. Mas quando você pergunta qual a renda da família, é bem difícil as pessoas dizerem qual sua renda real. Então, a pessoa que tem uma renda familiar ali de 15 mil reais não vai querer dizer ao recenseador, por medo, por receio, pensando que é para cobrar mais imposto, enfim, por infinitas razões, tá bom? A pessoa não vai querer dizer aquilo ali. Isso compromete, de alguma forma, a pesquisa no final. Mas se você considerar que a parte dos valores, ele é um dos itens de tantos que são coletados ali pelo IBGE, então você tem ali uma fidedignidade dos dados que é muito grande, tá certo? Além do mais, o momento que você está passando por uma casa aqui, numa determinada rua, né? E você fez a informação, viu quantas pessoas estavam ali e tal. Pode ter nascido uma pessoa naquela rua naquele momento, pode ter morrido uma pessoa
de uma semana para outra. Pode ter nascido alguém, pode ter morrido alguém, pode ter se mudado alguém. Alguém que morava sozinho agora mora uma família com 10 pessoas. Uma família que morava com 10 pessoas agora mora só um casal naquela casa, ou ali ficou desocupado. Então, são muitas informações, né? E o tempo e tudo mais. Tudo isso faz com que exista um erro, né? Mas um erro que é considerado baixo. Esse erro, ele é justamente o erro processual, que é a pergunta que fizeram aqui, né? O que é o erro processual? O erro feito, que é concebido pelo processo, né? Alguns erros, eles são provocados por conta da forma que é feita a pergunta, tá bom? Da forma como é feita a coleta do dado. E alguns erros, eles são provocados na hora da pesquisa, não pelo pesquisador, mas por quem está sendo pesquisado. Como é o caso de uma pessoa que omite sua renda ou uma situação, ou mente na hora de declarar aquela informação. Isso é um erro que foi causado, tá certo? E outros erros, eles são feitos na hora da pergunta. Então, se você deixa uma pergunta muito aberta, isso aí também vai provocar um erro, tá bom? Algumas vezes... Professor, Oi, pode é falar. Cecília. Pode falar. Então, no caso, quando as pessoas elas omitem a sua renda, no caso, a omissão delas dizerem sua renda já é o próprio erro processual. É um exemplo do erro processual, não o único. Certo. Tá bom? Entendi. Obrigada. Por professor. exemplo, quando eu digo quanto você gasta para ir ao campus, ao IF? Aí uma pessoa vai dizer R$ 20, outra vai dizer zero. E aí eu pergunto, zero por quê? Por que a pessoa respondeu zero? É porque a pessoa vai de bicicleta? É porque a pessoa vai de carona? É porque a pessoa mora ao lado do campus? O fato de ter ali zero, ele pode estar correto ou não. Uma pessoa foi e digitou. Na hora que eu fiz a pergunta, a pessoa respondeu, quanto você gasta para ir ao campus? A pessoa digitou R$ 150. Eu danou-se. Ela vem de onde? De Maceió. Aí não, peraí. Na hora de digitar, ela digitou, era para digitar 15 e ela digitou 150. Então, isso é um erro também, mas que ele foi concebido na hora de responder. Talvez se eu deixasse a pergunta fechada lá com opções de faixa de 0 a 15, de 15 a 30, de 30 a 45, etc. E tudo mais, eu poderia minimizar esses erros, tá certo? Uma coisa assim, se eu vou e boto para aplicar uma pesquisa para vocês, aí essa mesma pesquisa eu vou aplicar no campus Vitória, que é um campus agrícola, por exemplo. Lá eu tenho alunos que são internos, né? Acho que agora não, por conta da pandemia. Mas lá é um campus que tem histórico de alunos que ficam internos. Aí, ou seja, eles moram lá nas dependências. Se eu vou aplicar um questionário de alunos internos para vocês, então, tipo, não tem concepção. As perguntas de vocês, muitas vezes, não vão satisfazer, as perguntas que tem nesse questionário não vão satisfazer a realidade de vocês. Isso é mais um erro do processo, tá certo? Então, é qualquer coisa que possa interferir no resultado real. E aí a gente tem que considerar que esse erro, ele pode ser causado por vários fatores. Quando você faz a pergunta certa, essa pergunta é realizada para a pessoa certa e da forma correta, e a pessoa tem a capacidade de responder aquilo ali de forma correta ou não, a margem de erro sua está cada vez mais diminuindo, né? E aí você tende a ter uma pesquisa mais próxima da realidade, o erro tender a zero. Professor, existe
pesquisa perfeita? Não, não existe pesquisa perfeita, tá bom? Sempre haverá uma possibilidade de erro, sempre. O que é que a gente faz? A gente minimiza. O que eu não quero é que tenha erros grotescos, como, por exemplo, erro de campanha eleitoral. E a eleição de 2018, tá certo? Que foi a estadual. A gente percebeu, por exemplo, que alguns estados, e não foi um estado apenas que aconteceu isso, de tipo, o candidato que estava em terceiro ou em quarto lugar nas pesquisas, foi para o segundo turno, como primeiro ou como segundo mais votado. Ah, professor, mas pode ter feito uma virada de votos. Pode. Porém, não tinha sido considerado a opinião de muita gente. Tá certo? Então, tipo, esse erro, ele meio foi provocado. Na tentativa, lógico, de se convencer as pessoas a ter uma determinada votação no dia. Porque tem muita gente que Professor, se baseia nessas informações para saber em quem eu vou votar. Quem não quer perder voto. Pode perguntar. eu estou com a dúvida. No caso, os erros, eles só dependem das ações humanas. Então, por exemplo, eu errei ao digitar, eu errei ao fazer a pergunta. Assim, o erro pode acontecer por alguma outra coisa que não seja uma ação humana. Deixa eu ver. A pergunta foi boa. Porque, geralmente, o erro no processo da estatística, ele vai ser feito ou na coleta ou no planejamento ou na coleta do dado, em alguma dessas duas situações. Se você se fosse algum fator externo, é porque você não observou bem o ambiente. Por exemplo, uma amostra de... Eu fico tentando levar para um outro contexto. Me dá uma ideia, pronto, para como você pensou. Porque talvez aí eu entenda qual a tua linha de raciocínio e eu possa ser, não, tá, é isso Por mesmo. exemplo, eu estagiei no Fórum Eleitoral daqui de Jaboatão e lá eles faziam a contagem daqui regional dos votos. Aí, por exemplo, uma urna eletrônica daquela deu problema. Aí não deu para contabilizar os votos que estão ali. No caso, o erro não foi humano, porque foi daquela urna. Posso, posso dizer assim com certeza, o erro não foi humano, mas foi cada urna eletrônica que quebrou, deu problema. Entendi. Vê só, porque a urna, a urna eletrônica, quando ela apresenta um problema, ela tem uma contingência. Então fica tudo salvo lá dentro do flashcard. Se a urna apresentou defeito e o flashcard também apresentou defeito, tipo, o erro tá no equipamento ali. Mas será que não houve um erro no teste antes para saber se estava tudo ok? Tipo, ou se foi uma falha, ou se aquilo ali foi provocado? Porque até eu já trabalhei como técnico de urna também, no TRE. Aí, tipo, sempre tem uma contingência. Esses votos, eles não ficam simplesmente perdidos, né? Existem formas de recuperação daquele voto. Agora, se, tipo, perdeu até o que estava registrado no flashcard, aí, sei lá, eu vou logo pensar que aquilo ali ou é coisa do diabo, ou, ou aquilo ali alguém danificou alguma coisa, de alguma forma proposital, quis invalidar aquilo ali e provocou algum erro ali, ou a pessoa quando foi manipular o cartão na hora de retirar os votos, porque até assim, ó, se a pessoa na hora que vai finalizar o processo, né, o presidente da mesa vai finalizar o processo, então ele tem que esperar lá a telazinha dizer, olha, retire somente nessa hora, porque já está gravado lá. Depois que grava todas as informações, ele diz assim, retire o flashcard. Aí você vai lá e retira. Agora, aí vai aparecer a próxima mensagem. Agora tape e lacre o dispositivo, né? A saída. Você vai lá, tapar direitinho, coloca o lacre que vem fora e tudo mais. Se por acaso aquilo ali não ficou no flashcard, na memória interna está gravado. Eu já fiz contingência de urna, da urna ter que ir um pedaço para o papel, e assim,
não conseguiu mais processar um voto, mas a memória interna ficou lá registrado, aí eles têm que abrir a urna para poder tirar a memória interna, para recuperar os votos. Tinha contabilizado 80 votos. Pega aqueles 80 votos e vai contar de fora o voto de papel. Aí, tipo, é um sistema bem complexo, não é? O sistema de votação não é um sistema muito fácil, não. Mas, assim, pode ter o erro da tecnologia, sim, que não foi provocado por um humano? Pode. E aí a gente fica suscetível a isso. Mas, de alguma forma, foi provocado por alguém ali. É um equipamento que está avariado, ou que foi avariado. Beleza? Então erro processual, só a pessoa mesmo para fazer besteira. Eu diria que sim. Eu posso estar sendo precipitado assim, mas é que não me vem na cabeça assim exemplos de feito do erro ter sido somente uma consequência disso, tá? Eu não vejo dessa forma. Eu acho que se de alguma forma houve um erro, é porque você não observou bem. Um exemplo, né? Eu vou botar aqui, por exemplo, Excel. Vamos lá para Excel, que eu amo. Eu vou colocar aqui alguns bairros do Cabo de Santo Agostinho. Então, vou botar aqui Coab. Garapu. Carapu, era a segunda. Charneca. Vou botar Paiva. Vou botar a cidade de Ponte dos Carvalhos. Cidade. Quase emancipada, né? Ponte dos Carvalhos é polêmico. Vamos lá. Vou botar destilaria, que é onde a gente está. Gente, vocês que moram no Cabo, que eu sei que tem gente aí que não é do Cabo, mas quem mora no Cabo, qual aí a maior população? Oxe, eu acho que é Ponte Carvalho. Pontes Carvalho. Por isso que eu disse cidade. Eu vou botar aqui, eu não lembro da quantidade, tá bom? Mas eu vou botar aqui 30 mil, só por referência para a gente. Depois eu colocaria Coab, que eu acho que Coab é bem grande aí, 25. Seguido de Garapu também, que é grandão. Vou botar até mais, 22. Charnequinha também tem muita gente. Pronto. Destilaria tem bem menos. Vou botar 3 mil, acho que ainda é muito. E o Paiva colocaria em 5 mil. Pronto. Vejam, a gente tem populações diferentes. Na hora que eu vou fazer uma pesquisa de opinião, e eu vou pesquisar 100 pessoas para saber a pesquisa de opinião a respeito da Secretaria de Educação do Cabo. Vocês acham... Aliás, pesquisa de opinião de prefeitura, né? Para a votação da prefeitura. Vou pesquisar 500 pessoas. Vocês acham justo, correto, eu chegar ali, parar no centro do Cabo e simplesmente começar a perguntar para 500 pessoas a opinião? Não. Não. Por quê? Porque essas 500 só vão representar a minoria. Se pelo menos fosse o número... talvez somente uma parte da população ali. Quem está morando no Coab, é muito difícil você ver alguém que mora lá no Paiva e está lá no centro do Cabo, tá bom? O pessoal lá da destilaria está próximo ainda, mas Ponto dos Carvalhos, tem muita coisa que você resolve em Ponto dos Carvalhos, você não precisa ir para o centro do Cabo, de jeito nenhum. Você vai uma vez ou outra perdida. Então, tem muita coisa, mas quando eu vou considerar a votação dessas populações, eu tenho que levar em consideração de que Pontos Carvalhos tem uma grande percentual de eleitores. Então, se eu vou fazer uma pesquisa, naturalmente, dentro das 500 pessoas, eu preciso destinar um número maior para pessoas que sejam de Pontos Carvalhos. Eu não posso pegar 500 opiniões e fazer essa pesquisa na Praia do Paiva. Tá bom? Então, se eu for perguntar de coleta seletiva, sei lá, né? Coleta seletiva, coleta de resíduo, né? De lixo. Estava aqui só com o nome científico. Coleta de resíduos, de lixo. Se eu for perguntar
sobre coleta, lá no Paiva, o que é que vocês acham que é a tendência do pessoal responder de lá? Que está satisfeito ou que está insatisfeito? O saneamento básico, por exemplo, que é Que mais está satisfeito simples. devido à questão econômica do bairro. Uhum. Existe uma tendência. Como quem já teve a oportunidade de passar lá e quem passa lá frequentemente, parece que é outra cidade. Não parece que é Cabo de Santo Agostinho. A mesma coisa de Porto de Galinhas. Você vai para Porto de Galinhas e esquece que é Ipojuca, né? Por muitas razões. Então, existe um cuidado maior de saneamento, com tratamento de lixo naquele local, com iluminação básica, com tratamento com questão sanitária muito maior naquele local do que num bairro mais popular. Entendeu? Se você olhar comparação com Ponto dos Carvalhos, com Coab, com Charneca. Então, se eu pegar 500 pessoas e pesquisar lá, talvez as 500 pessoas sejam totalmente satisfeitas com a gestão municipal. Mas também eu não posso pegar, Ponto dos Carvalhos é maior, eu vou fazer a pesquisa no centro de Ponto dos Carvalhos. E aí, quando eu faço isso, as pessoas de lá vão basicamente lembrar dos problemas que tem lá. E talvez a concordância de um gestor ou não naquele local, ele não vai retratar o restante do município. É muito comum, né? Na boa parte das prefeituras, né? Às vezes haver um cuidado muito grande com determinado bairro e outro bairro ele está praticamente esquecido. A gente ouve muitas histórias sobre isso em várias cidades diferentes, né? Candeias, o cuidado com Candeias e com Piedade, ali em Jaboatão, não parece, você nunca vai dizer que a Jaboatão, a prefeitura dali, é a mesma prefeitura de Jaboatão Velho, que rege lá Engenho Velho, Socorro e tudo mais, porque são cidades totalmente É diferentes. mesmo. Jaboatão Velho é uma merda. Mais ou menos por isso. Tu vai dizer que a prefeitura de Jaboatão Velho é a mesma prefeitura de Candeias e Piedade? Não. Entendeu? Então, são fatores que a gente tem que considerar antes no processo. Quando a gente faz uma pesquisa presidencial, eu tenho que lembrar, os maiores colégios eleitorais, o maior número de eleitores está em São Paulo e Minas Gerais. Ponto. Né? Vem Rio de Janeiro, depois com bastante gente, mas os maiores colégios são São Paulo e Minas Gerais. Se você pega aquelas duas populações, né? Só elas duas, elas têm o equivalente, aliás, elas têm mais eleitores do que o norte do Brasil todo. Apesar do norte do Brasil ser a região mais com a maior área territorial. Entendeu? Então, quando eu vou fazer uma pesquisa, eu tenho que levar isso em consideração. Eu preciso perguntar a mais pessoas em São Paulo e Minas Gerais do que perguntar a pessoas no Acre, do que perguntar a pessoas que moram em Santa Catarina, do que perguntar a pessoas que moram em Sergipe. Se eu vou perguntar a opinião de eleitores para o estado de Pernambuco, eu tenho que perguntar a mais pessoas na região metropolitana, sim. Mas eu não posso esquecer que o Agreste, a Zona da Mata e especialmente o Sertão, tem muita gente morando. Muita gente morando. E que muitas vezes essas pessoas decidem uma eleição estadual. Tá bom? Não são elas as determinantes somente. Existe um conjunto, mas elas também têm um peso bem grande. Eu não posso perguntar só para quem é da região metropolitana. Entendeu? Então, isso é um erro que é se eu fizer a pergunta só para quem é de Recife, só para quem é da região metropolitana, o erro que vai estar causado lá na frente foi a minha falta de planejamento, porque eu não quis considerar, ou não quis, ou não quero, né? Ou esqueci, também pode ser um fato de esquecer, de levar em consideração outros fatores. E aí a diferença do método estatístico é justamente esse. A gente leva em consideração fatores que podem fazer uma variação de dado, que elas podem ser determinantes. No método científico, é diferente. Quando eu estou lá fazendo movimento retilíneo uniforme, primeira aula de física lá do primeiro ano,
O que é o movimento retilíneo uniforme? É quando o objeto vai se mover em linha reta numa determinada variação de tempo. Ali a gente esquece aceleração, a gente esquece freagem, o atrito com o chão, o tipo de piso, o atrito com o ar, o vento, que é o vento, né, no caso, a temperatura que pode influenciar o movimento, as partículas podem se mexer mais rápido, mais devagar. Ou seja, existem vários fatores ali que são desconsiderados. Não, vou só olhar a distância e o tempo que gastou, vou fazer a média ali. Opa, e todos os outros fatores, né? Então, tanto é que muitos exemplos na física, por exemplo, e na química, são valores que são obtidos a partir da observação do objeto no vácuo, né? Muitas dessas medidas são objetos no vácuo, que não tem, a gente não considera interferências externas para ela, tá certo? Deu para entender? Ficou mais claro? Sim. Pronto. A questão da estatística, né? Existem autores que vão considerar até 7 etapas do processo estatístico. Outros vão considerar 4. Então, tem 4, 5, 6 ou 7. Nos autores que a gente está usando por referência, o processo estatístico é dividido em 5 partes, né? E aí são a coleta, a organização, a descrição desses dados, referência, ou uma etapa aqui. Me lembrar aqui, deixa eu filar aqui do livro. Análise, obrigado. Pronto. São as 5 etapas do processo. Tá faltando interpretação, não, professor? Interpretação. É interpretação e inferência, não? Porque o processo de inferência é você deduzir a partir dos dados que você tem. Tá certo? O que é que acontece aqui, dada essa referência desse livro que a gente está usando por referência? Essas 5 etapas, 3 etapas, vamos dizer, uma forma de trabalho braçal. A gente vai precisar pensar pouco para fazer, tá certo? E 2, a gente vai botar a cabeça para funcionar mesmo, para botar o cálculo, para resgatar essas ideias, saber o que elas vão fazer, como é que a gente pode utilizar isso e tudo mais. Nessa parte mais braçal, vamos dizer assim, existem essas 3 etapas: coleta, organização e descrição dos dados, tá bom? E isso daqui é o que a gente chama de estatística descritiva. A parte descritiva do processo estatístico. Certo? É quando a gente vai pegar os dados, vou fazer a pesquisa, a partir daqueles dados, vou organizar cada uma das informações, vou colocar em ordem alfabética, ou vou juntar tudo num determinado número e tudo mais, e a partir daí eu vou organizar tabelinhas e tudo mais, tabelas, talvez até gráficos, os gráficos também a gente coloca aí nesse processo de organização. A gente não precisa pensar muito para chegar nesses dados. Só que aí, quando a gente chega numa tabela, numa série, no caso da gente, que a gente vai chamar agora de série, numa série estatística e num gráfico, a gente vai pegar essas informações e vai começar a entender como elas vão se comportar. A partir delas, a gente pode fazer cálculo de médias, de moda, mediana, variância, desvio padrão e observação de percentis e tudo mais. Então, essa parte daí a gente começa a fazer cálculo de verdade. A gente começa a tratar essas informações que agora vão ser números. E a gente começa a tratar informações agora como números. E com isso, quando a gente vai fazer esse tratamento, a gente vai pegar todas essas informações e a gente vai poder fazer conclusões sobre isso. Quando eu pego informação e eu interpreto esses dados e eu começo a tirar ideias. Isso aqui vem a se comportar dessa forma, a tendência é acontecer isso, isso e aquilo. Então, eu comecei a inferir informações. E aí é a segunda parte do processo estatístico, que é um único processo, mas dividido em 2, tá certo?
E aqui sim a gente tem a parte da estatística inferencial ou indutiva. Ou seja, é quando eu vou provocar, tá certo? Conclusões a respeito disso. Tá? Eu vou provocar conclusões a respeito disso. Então, essa é a diferença entre a parte da estatística descritiva e a parte da estatística inferencial, ou também chamada de indutiva, tá certo? Alguns livros, eles inclusive, eles já praticamente começam com estatística inferencial. O nome do livro é Estatística Inferencial, porque ela não se preocupa aqui em como você vai fazer a coleta, como você vai organizar, como você vai apresentar essas informações. Tipo, para o autor, isso aí é pouco importante, ou é algo, não que seja menos importante, até vou corrigir aí essa informação. Para o autor, essas são coisas muito básicas e que você já tem que saber naturalmente, tá certo? Eu prefiro pensar que a gente é parte de um processo de construção em que a gente tanto precisa saber como organizar esses dados, descrever, organizar cada um desses dados, como também interpretá-los, calculá-los e tudo mais. Tá certo? Então, essa é a diferença entre as duas partes. Tudo isso daqui, gente, é o processo estatístico, tá certo? A estatística é feita de tudo isso aí, da parte descritiva e da parte inferencial, ou indutiva também, como a gente pode chamar. Então, tudo isso é um processo só que dividido em dois trechos. É como se fosse uma linha de produção, em que primeiro você fosse fazer a parte mais do arcabouço mais pesado, né? Um carro. Então, você vai montar ali todo o chassi do carro e depois você vem com os detalhes. Você vai encaixar ali cada um dos detalhes daquele veículo. E aí seria a parte inferencial, a parte dos detalhes. Que para o público é, às vezes, o que vai importar. A beleza do carro, é como está o painel, se ele é bem distribuído, se ele é de mais plástico ou outro material. O que vai importar para o público, necessariamente, é essa segunda parte aí. Tá certo? Acho que eu consegui tirar a dúvida de vocês, né? Então, vou adiantar aqui, que eu falei bastante. Deixa eu mostrar aqui para vocês, né? E aí, eu preciso resgatar, antes de mais nada, alguns conceitos. A gente trabalhar alguns conceitos aqui juntos. Então, vejam só. Quando eu pergunto a vocês qual a fruta que vocês mais gostam, vocês podem colocar aí rapidinho no chat qual a fruta que vocês mais gostam. Ou abrir o áudio e dizer também, não tem problema não. Ao invés de escrever, para mim vai ficar até mais fácil. Uva. Eu ouvi um uva, vou anotar aqui. Banana. Disseram melancia. Melancia. Maçã. Claro, kiwi. Abacate. Se repetiu alguma coisa, vocês podem dizer, viu? Professor, saiu mais um banana, mais uma melancia. Saiu kiwi e manga. Que lindo, gente. Manga, açaí. Laranja e abacate. Tem 2 de maçã. Abacaxi. Mais algum? Tomate. Na verdade, é 3 de 3 de maçã e maçã. 2 de abacaxi. Maçã tem 3, abacaxi tem 2. Tá bom aqui pra gente. Vou pegar aqui essa quantidade, tá certo? Vejam só. Eu perguntei a vocês foram dizendo aí, e eu não me preocupei em saber em ordem alfabética o nome dessas frutas, ou em ordem alfabética quem foi que respondeu
esses nomes e tudo mais, né? Eu poderia até, ao invés de colocar o nome de cada um dos que responderam, fulano respondeu uva, fulana respondeu banana, e assim por diante, eu poderia simplesmente chamar vocês de A, B, C, ou 1, 2, 3, e assim por diante, numerar vocês e tudo mais, né? Então, isso aqui poderia ser uma forma de fazer a organização desses dados. O que é que acontece? Quando eu peguei esses dados e simplesmente fui ouvindo vocês, sem me preocupar com nenhuma ordem aqui que pudesse existir, nós estabelecemos os dados brutos da nossa pesquisa. Eu queria saber qual a fruta preferida. Estabelecemos quais eram os dados brutos daquela pesquisa. O que é que eu poderia pesquisar ali a respeito, né? Então, seria essa informação. Quando eu pego essa informação, eu digo assim, ó, gente, vamos fazer o seguinte, como eu quero organizar a pesquisa, e eu quero saber a quantidade de cada um, ou para ficar bonitinho aqui, eu vou pegar essa listagem, vou copiar, vou colar, só que eu vou pedir aqui para classificar elas, colocar elas em ordem alfabética. Então, eu vou pegar aqui no Excel, né, que é onde eu estou trabalhando, vou pedir para organizar de A a Z. Olha que massa, ficou bonitinho aqui. A partir do momento que eu estabeleci uma ordem, que eu estabeleci um critério e, consequentemente, a ordem de fazer aqueles dados, eu estabeleci um rol. Então, os dados brutos deixaram de ser dados brutos para compor um rol de informações, tá certo? Então, essa é a primeira diferença aqui que a gente tem entre dados brutos e rol. Aqui não tem tratamento, aqui tem tratamento. Esses dados, né? Se a gente chegar aqui... Professor. Oi. Cecília, no caso, o rol é quando ele está em ordem, certo? Isso. Ok. O rol são os dados em ordem, só isso. Nos dados, no rol, tá bom? Eu fechei aqui uma caixinha, eu posso até transpor esses dados aqui, mais para frente. Eu vou botar aqui por pessoa que respondeu. Eu quero botar aqui a pessoa, a fruta, deixa eu ver aqui, fruta preferida. Pronto. Coloquei um título nesse negócio aqui. E aí eu posso dizer o nome da pessoa, posso deixar aqui o nome. Eu poderia ter feito antes aqui também, não tinha problema nenhum. Aleatório, tá certo? Opa, Bruno. Enfim, a partir desse momento aqui, esse conjunto de dados, que agora já está organizado, né? E está organizado por colunas e linhas, eles formam o que a gente chama de tabela, certo? Existe até uma diferença entre a BNT e a tabela na matemática. Na matemática, a tabela é um conjunto de linhas e colunas que estão organizados de forma a organizar um conjunto de informações. Essas informações que estão dentro da tabela, elas não precisam ser numéricas, gente. Vocês vejam que aí, até o momento, eu não mexi em nada de número, tá bom? Então, até ser uma tabela, pode ser qualquer tipo de informação. Porém, quando a gente quer trabalhar na estatística, a gente tem que converter essas informações de alguma forma em número, porque a gente trabalha na estatística com números. E aí eu resolvo fazer o seguinte: nós vamos agora organizar essa tabela de modo que eu coloque primeiro as frutas e depois a quantidade de pessoas que preferem. Tá certo? Então, eu vou colocar aqui abacaxi, que foram as frutas que apareceram, açaí, banana, kiwi,
laranja, maçã, eu vou aí colar para ser mais fácil, manga, melancia, tomate e uva. Pronto. Banana, opa, esse mouse tá ó. Pronto, coloquei aqui. E agora eu vou dizer a quantidade de cada um. Existem várias formas de fazer essa contabilidade, tá bom? Primeiro, eu posso ir contando de um por um, por exemplo. Abacaxi, quantos escolheram? 1, 2. Então, vou botar aqui 2. Açaí, 1. Banana, 1. Kiwi, 1. Laranja, 1. Maçã, 3. Manga, 2. Ou 1. Melancia, 1. Tomate, 1. Uva, faltou uva. Opa, 1. E aí, para facilitar nossos cálculos, que a gente em algum momento vai precisar, é muito comum a gente colocar o total. E aí, o total ele pode ser, vou contar, 2 mais 1 mais 1. Deixa eu só puxar. Gente, rapidinho. Ah, tá aqui. Vamos lá. Então, eu vou botar o total aqui e vou contando de um por um. Eu sei aqui que é 13. Essa é uma forma que dá para fazer a sua tabela sem problemas nenhum, tá certo? Viu que ela ficou linda aí, bonitinha. Atendeu o pedido, tá certo? Essa tabela, por ser numérica, ela agora ganha um outro nome. Ela ganha o nome de série estatística. Bom? Ganhou o nome de série estatística somente porque agora as informações que eu tenho eu converti para números. E com números eu posso trabalhar de forma estatística com ela. Tá certo? Vejam só. Essa foi uma forma de organizar? Foi. Atendeu, atendeu. No dia a dia ela é inteligente? Não. Professor, não é não? Não, ela é meio burra. Ou, para quem está ainda conhecendo algumas ferramentas. Quanto mais experiências a gente tem, quanto mais experiência, quanto mais a gente vai mexendo, vai curiando e tudo mais, melhor a gente vai se apropriando dos conhecimentos. Vejam só o que é que acontece. Quando era 30 anos atrás, a gente não tinha os Excels, né? Então, se eu queria apresentar a tabelinha, eu tinha que construir com régua, com caneta, bonitinho, apagando ali, botava uma cozinha com lápis de cor, com giz de cera, enfim, era assim que eu fazia uma tabela. Hoje em dia, eu jogo a informação no Excel e eu boto para plotar um gráfico, ou uma tabela, enfim, tudo mais, boto cor, formato e tudo mais. E aí, só que esses tempos mudaram, tá certo? Então, hoje, o que é que eu espero de uma pessoa que está trabalhando ali? Que ela tenha um mínimo de habilidade, especialmente com Excel. Vocês vão ser administradores, vocês têm que ter uma intimidade com Excel maior do que o que tem com a namorada ou namorado de vocês, tá certo? E aí, quando eu digo que eu vou puxar o máximo para que a disciplina seja aplicada, é justamente nesses detalhes. Outras formas de a gente fazer as contagens, né? Vamos conhecer a ferramenta do Excel e leia. Quando eu falo Excel, eu estou falando do Excel, do Calc, etc, etc, etc. Tá bom? Qualquer planilha eletrônica. Vou apagar aqui. E vamos lá. Quando eu boto o nome aqui em cima, abacaxi, veja que eu selecionei os dois. Vou olhar aqui embaixo, ó. Contagem, 2. Ele já aparece. 2 abacaxis. Açaí, 1. Banana, 1 e tudo mais. Maçã, seleciona os que tem. 3. Tá aqui, 3 maçãs. E assim por diante. Professor, mas o senhor está tendo trabalho besta. Não é trabalho besta, porque aqui eu estou com muitas informações diferentes. Imagina se tivesse vários sims e nãos para coletar. Eu poderia, em vez de ter 13... Ah, como é que o senhor sabe que é 13? Aqui, ó. Selecionei todos. Todas as frutas que deram de opinião. Olha a contagem aqui embaixo me dizendo 13. Tá vendo? Então, essa daqui é a informação que eu tenho. Todos os outros foram 1. Tá?
A melhor forma de fazer? Não. Você evolui um pouquinho, mas ainda continua fazendo de forma não inteligente. Por quê? O total, ao invés de você somar ou selecionar todos, bota soma aqui, ó. Bota uma função soma. Quer somar o quê? Eu quero somar todos esses daqui, ó. Vou fechar o parênteses e dar um enter. Se eu alterar, tirar banana, a soma é alterada, o total é alterado. Se eu tirei kiwi, vai para 11, automaticamente. Professor, não tem uma forma da gente pegar a pessoa dizer abacaxi e eu já contar nessa tabela? Tem. Como? Vejam só. Suponha que a gente vai inserir as informações de frutas nessa coluna, que é a coluna I. Está aqui dizendo aqui em cima, coluna I. Tá bom? Então, o primeiro nome que vai aparecer é abacaxi, poderia ser qualquer outro. Eu vou usar a função contar-se igual conte.se. Pode ser que a função, as funções, na verdade, elas são correspondentes tanto no Calc quanto no Excel. Porém, quando eu uso elas no Calc, às vezes, se você não colocar o acento agudo em algumas funções, ele não pega. Enfim, tem uma diferençazinha aí. Eu usei a função contar-se. E eu quero contar onde? Aqui está perguntando intervalo. O meu intervalo é a coluna I. Então, vou selecionar a coluna I. Beleza? Ponto e vírgula. E eu vou para critério. Critério é abacaxi. Eu quero que apareça o nome abacaxi. Ele conte quantas vezes apareceu o nome abacaxi. Se você botar abacaxi, vai dar erro. Ele vai aparecer 0. Só mais tem 2 abacaxis aqui. Conta aqui comigo. É um detalhezinho de nada. Bota entre aspas o nome abacaxi. Mudou tudo. 2 abacaxis. Dá para fazer isso com qualquer fruta. De copiar, só que aqui você vai ter, lógico, que mudar as frutas. No açaí, o critério é aparecer açaí. Na banana, o critério é aparecer banana. No kiwi, o critério é aparecer kiwi. E assim vai acontecer com todas as outras. Professor, isso vai fazer diferença? Quando você tem 3 informações, não. Eu não trabalho a mais. Porém, quando você começa a ter 50, 100, 200, 500 informações, 2.000 informações, isso aqui vai fazer e muito a diferença. Fora que sua tabela ela passa a ser dinâmica. E aí, qualquer mudança que você tem do dado original lá na tabela original, no rol original, você vai ter menos trabalho no final. Então, por exemplo, ó, eu vou tirar, não aqui agora, que eu não vou mexer não, tá? Vou mexer nesse nome maçã aqui. Vou tirar maçã, uma maçã. Percebam que vai acontecer, eu vou tirar essa maçã daqui, do I9. Veja o que vai acontecer aqui, no M7, e também no que vai acontecer no M12, que é o total. Vou tirar uma maçã. Maçã mudou para 2, total mudou para 12. Vou botar agora no lugar de laranja, ou de maçã, vou botar laranja. Tá bom? Olha o Enter. Volta a ser 13, mas com uma laranja a mais. Então, a ação bem planejada, menos trabalho eu tenho no final. Tá bom? Por isso que essa parte descritiva ela é super importante. Porque se você planeja bem seus dados, se você faz uma amostra bem feita, se você organiza esses dados bem, o trabalho que você vai ter para apresentar esses dados, para organizar esses dados, é praticamente zero. Tá bom? Você vai se preocupar praticamente só com a apresentação. Por quê? No Excel, a gente tem como botar fórmula para média, tem como calcular fórmula para desvio padrão, tem como calcular fórmula para um monte de coisa.
Então, esses valores em si é muito fácil de calcular, mas eu preciso saber o que é que essas ideias significam e como chegar nessas ideias. E aí vem um processo maior da gente, tá bom? Isso aqui serviria, por exemplo, se eu quiser saber, ontem teve uma consulta pública, né, para saber a opinião do reordenamento do IFPE, para saber quem era a favor ou não do reordenamento do IFPE. Então, existiam 3 tipos de perguntas possíveis. A pergunta se, ou a resposta sim, não, ou se você não quer decidir, abstenção. E era para contar esses votos, tá certo? Quantidade. Se eu fizesse uma programação exatamente como essa, né? Em que aqui eu estou só... No sim, eu queria que contasse todo na tabela E, na coluna E, somente as informações sim. Eu quero contar na coluna E somente a informação não. Eu quero contar na coluna E somente o voto abstenção. Tá bom? Eu começo a colocar aqui. Primeiro, sim. Segundo, não. Terceiro, não. Quarto, não. Quinto, não. Terceiro, sim. Sétimo, né? Abstenção. Não, não, sim, não, abstenção, não, sim, não, abstenção, não, sim, opa. Sim, não, abstenção, não, sim, abstenção. Professor, olha aqui, ó, minha gente, a quantidade. Ah, eu quero saber o total, professor. Bota aqui a soma. Bota a soma desses 3 dados aqui e tudo mais. Dá para fazer a porcentagem? Dá. Dá para já calcular o percentual. Tudo vai da programação de como você fizer isso aqui. E quanto mais informações a gente vai inserindo aqui, ó, botando aleatoriamente, cheguei em 60 votos, sendo 16 sim, 36 não e 8 abstenções. Isso, vejam que o resultado dele foi automático. Por quê? Porque eu planejei a ação antes. Tá certo? Então, é super importante a gente entender. Outra coisa que facilitou chegar no resultado rápido. Eu fechei as opiniões. Eu tinha 3 opiniões diferentes para vocês darem. Ou sim, ou não, ou se abster do voto. Eram 3 condições. Se eu boto isso como uma pergunta aberta, a mesma resposta ela vai aparecer de formas diferentes. E respostas que você nunca imaginou na vida vão aparecer lá também. Então você vai perguntar. Se você perguntar, deixar livre a pergunta, você é a favor do reordenamento? Alguém vai responder, não sei. Não sei, na minha opinião, é nem sim, nem não. É abstenção. Mas a pessoa botou com o nome de não sei. A pessoa respondeu com certeza. Com certeza quer dizer sim. Só que a pessoa respondeu de outra forma. E ainda vai ter alguém que vai responder cavalo lá no meio. E você vai dizer, como? Cavalo? A pessoa vai responder cavalo. Porque tem gente que, quando faz uma pergunta, não quer responder e responde de qualquer forma, ou até para macular o processo. Tá certo? Para prejudicar o processo mesmo. Tá certo? Tem gente que é mal intencionada mesmo, gosta de causar o caos. Não se enganem com isso. Então, o fato de você deixar a pergunta fechada, esse ou esse, isso facilitou total o seu processo. Tá certo? Então, tudo cabe de acordo com o planejamento. Deixa eu ver outra parte aqui que eu ia. Ainda dá para ficar mais dinâmico? Dá. Dá para ficar mais dinâmico ainda.
né? A gente pode colocar aqui o gráfico, porque não é o objetivo da gente fazer o gráfico, né? Dá para a gente criar mais uma informação aqui com o gráfico e colocar isso. Dá também para a gente criar um botão como se fosse votação, tá bom? E aí a gente criar assim, um botãozinho aqui sim, um botãozinho não e um botãozinho abstenção. E toda vez que a gente clicar nesse botão, ele passa a contabilizar o voto naquele formato, tá bom? Mas a gente está supondo que esse daqui não é um ambiente de votação, tá certo? Eu estou imaginando que teve lá a ferramenta que foi utilizada para a votação, gerou um banco de dados, e eu, com o banco de dados que eu tenho, eu posso aferir aferir essas informações. Por exemplo, se a reitoria chegasse para mim e me mandasse só isso daqui, e dissesse, Rafael, o pessoal votou dessa forma, como é que eu vou saber, né? Vamos supor que aqui todo mundo fosse do mesmo segmento, todo mundo segmento discente, aluno, né? Então, votos de aluno. Pronto. Aí eu vou contabilizar dessa forma. Vou usar esse aqui para contabilizar. Tá certo? Então, é o que você vai fazer com o banco de dados. Porque a maioria das coisas que vocês vão trabalhar, vocês não vão gerar necessariamente informações. Você vai fazer uma pesquisa, sei lá, é muito comum hoje em dia você usar o Google Forms. Vai usar o Google Forms? Vai. E quando chegar lá no Google Forms que você vai usar, você vai pegar as respostas no final, vai gerar uma planilha no Excel para você, e você simplesmente vai pegar aquelas informações e jogar onde você precisa. Entendeu? Então, basicamente, esses são os conceitos iniciais, o conceito de rol. Quando eu digo assim, isso é uma série, né, estatística. Essa daqui é de uma entrada única, né, de entrada simples ou uma entrada. O que quer dizer entrada, professor? São as informações que eu quero dar aqui para vocês, essas daqui, tá bom? Então, por exemplo, vou pegar mais uma planilhazinha aqui. Opa. Vou perguntar curso de administração, segundo período, sexto período. Eu vou perguntar quantos alunos tem no curso de administração no segundo período, no quarto e no sexto. Levantei os dados, vou supor aqui que eu não sei ao certo. Vamos supor 36, 32 e 26. Pronto. Não, 26. 23. Certo? Aí eu vou fazer uma outra pesquisa agora. Eu quero saber no curso de administração quantos já reprovaram. Quantos estão trancados? Quantos alunos estão trancados? Pronto. No segundo período, vamos ver que tem uns 2, no quarto tem 5, no outro tem 6. Agora eu quero saber mais uma informação a respeito do curso de administração. Eu quero saber quantos desistiram. Desistentes. E aqui eu descobri que tem 1, 3 e 4. Pronto. Aí, no curso de administração ainda, eu quero saber quantos estão reprovados. Jubilaram, pronto. No segundo período ainda nenhum, no quarto período nenhum, e no último período, 1. Gente, percebam que a gente tem várias informações em várias séries, só que a base das séries é sempre a mesma. É sempre alunos de administração do segundo, do quarto e do sexto período. Eu não precisava ter 4 roles diferentes, ou 4 tabelas diferentes, 4 séries diferentes. Eu posso juntar todo mundo numa série só. Eu posso pegar essa informação do desistente, botar para cá,
essa dos trancados botar para cá, e essa dos que jubilaram botar aqui. Pronto. Percebam que a mesma informação de 4 cenários diferentes, eles ficaram todos dentro de uma única tabela, de uma única série. Só que essa série aqui, ela é chamada de série de múltiplas entradas. Cada uma dessas informações é chamada de entrada. Então, a entrada das informações dos alunos, número de alunos, entrada dos alunos trancados, entrada dos alunos desistentes e tudo mais. Perdão. E tudo mais. Então, são várias situações a respeito de um mesmo conjunto de classes. Se eu olhar só para alunos e eu tentar fazer um gráfico do número de alunos, né? Vai ser se for barras, vai ser um conjunto de barras só. Se for linha, vai ser um conjunto de linhas. Tá certo? Se por acaso eu estou juntando todos esses 4, deixa eu só fechar a porta aqui para não dar interferência. Obrigado, minha gente. Vamos lá. Então, eu tenho vários. Se eu vou fazer um gráfico aqui agora, vão ser um gráfico de várias linhas, tá certo? Então, isso também vai fazer diferença na hora que a gente vai organizar os dados da gente. Então, série de múltiplas entradas ou uma série de entrada única. Isso vai interferir no gráfico? Sim. Mas no conjunto de informações, isso aqui vai ficar resumido, tá certo? Outro conceito que a gente precisa lembrar aqui é que, para que seja uma tabela, existem algumas coisas que são super importantes. Uma série estatística, quando a gente vai apresentar ela em forma de uma tabela, uma série estatística, né? Para que ela seja completa, ela tem que ter várias informações e que eu olhe para ela, é a mesma coisa de um gráfico. Um gráfico, para ele ser completo, para ele ser um bom gráfico, eu tenho que olhar para o gráfico e entender todas as informações que eu quero, né? Quando a gente usa na metodologia científica, os gráficos é justamente para isso, né? Ele tem que condensar informações. Muitos trabalhos que eu participo, eu vou para a banca e tudo mais, você vê que as pessoas colocam um gráfico ou colocam uma tabela ali simplesmente para aumentar o espaço e não para condensar informações. A tabela fica meio perdida, você não consegue entender. Então, o que é imprescindível para que uma série estatística seja uma boa série, seja uma boa tabela? Primeiro, ela tem que ter um título, e nesse título ela tem que me dizer para que veio, o que diz aquela tabela, né? Aquela série. Então, se eu digo tabela 1, a gente geralmente escreve como tabela, né? Na tradução, na ABNT é quadro. Então, até como quadro, como vocês vão, na maioria, encontrar trabalhos científicos. Quadro 1. Número de alunos de administração por situação no semestre 2020 1.2. Pronto. Percebam o seguinte, botei o nome do quadro. O que é isso aqui que eu estou trazendo? São números. Números de quê? Números de alunos. Tudo aluno. Aluno trancado, aluno desistente, aluno jubilado. É tudo aluno. Então, primeira condição, número de alunos. De onde? Do curso de administração. Eu botei de administração, mas poderia ser do curso de administração. Mais completo ainda. Isso aqui é o número de alunos. Vejam, falei do meio, o que era. De onde? De administração. Eu ainda posso complementar. Por semestre. Está mais completo ainda. Que aqui, ó, curso de administração por semestre. E por que mais? Por tipo de situação de matrícula. E situação por semestre e situação de matrícula.
por período, posso botar por período, diga, e situação de matrícula no semestre 2021.2. Professor, de onde o senhor está tirando esses dados? Opa. Pronto. Quero preencher. Pronto. Professor, de onde o senhor está tirando esses dados aqui? Fonte. Eu peguei com o pessoal da CRAT, eu puxei no que acadêmico essas informações. Vou botar aqui que acadêmico, fonte que acadêmico. Gente, mas agora não foi do que acadêmico. Eu puxei da minha cabeça. São dados fictícios. Mas eu tenho que dizer de onde eu estou tirando esses dados. Certo? Eu vou dizer o que é aquela informação e de onde eu estou tirando essa informação. Quando a gente vai para um gráfico, a gente ainda tem que descrever o que é cada um dos eixos, né? Quando tem eixo, quando é um gráfico que tem eixo, tem que dizer o que é cada um dos eixos, o que eles significam, qual a unidade de medida que eu estou utilizando e tudo mais. Então, são essas informações que eu preciso para que, se uma série como essa, ela seja considerada uma série, uma tabela, um quadro bem feito, né? Que eu posso utilizar aí depois. Esse daqui é um exemplo, tá certo? Então, basicamente com essas informações aqui, vocês conseguem, a gente consegue iniciar a disciplina. Outros conceitos, eles vão vir trabalhados ao longo da disciplina, à medida que a gente vá necessitar estabelecer alguns outros. Mas, inicialmente, a gente precisa entender o que é essa ideia. Na próxima aula, por exemplo, a gente vai falar sobre as ideias de amostragem. Hoje eu falei o que era amostra, é um pedaço da população, tá certo? É um pedaço de um todo. Se essa amostra for do tamanho da população, a gente deixou de ter um processo inferencial. Eu estou fazendo um censo, eu estou pesquisando todo mundo, tá bom? Então, censo não é uma pesquisa com amostra, é uma pesquisa com um todo. Quando eu vou só para uma amostrazinha e dali eu vou concluir informações do todo, aí sim eu tenho um processo estatístico inferencial, tá certo? Esses dados eles podem estar organizados. Cadê aqui? Como dados brutos, quando eles não têm tratamento nenhum. Quando eu os organizo de alguma forma, passo a ter um rol. E quando eu transfiro essas informações para um quadro que tem linhas e colunas, eu passo a ter uma tabela. Essa tabela, trazendo informações numéricas que podem ser tratadas através da estatística, passa a ser chamada de série estatística, tá bom? Essas séries, elas podem ser simples, de uma única entrada, ou com várias entradas, como é o nome dessa, tá bom? Essa tabela, para que ela seja completa, ela precisa ter as informações, e de onde você está tirando ela, são informações básicas. Além disso, os dados que estão nessa primeira linha, que é chamada de linha principal, elas têm que estar claras, e os dados que estão na coluna principal, que é essa primeira coluna, ela também tem que estar bem claro sobre o que você está falando. Tá certo? Falei bastante. Ficou alguma pergunta? Deixa eu tirar aqui. Compartilhamento da tela. Tem alguma pergunta, pessoal? Nesse momento. Não, para mim ficou tudo claro. As dúvidas que eu tinha eram justamente as iniciais que eu perguntei. Pronto, ótimo. As próximas aulas eu vou tentar ser o mais conciso possível, porque eu sei que o número de dados, a quantidade de dados de um vídeo se influencia para quem está... Quando vocês vão pegar o vídeo para poder ver e tudo mais, e até para ficar um resumo mesmo da aula, mas isso não quer dizer que vocês não possam tirar dúvidas ao longo no decorrer da disciplina nos outros canais, e no dia das aulas síncronas também podem tirar dúvidas. Lucas levantou a mão.
Professor Lando Clesson, o senhor vai colocar essa aula aqui que foi gravada e mais alguns materiais para responder a atividade ou só ela só? Vou deixar a aula. Eu vou deixar umas fichas, tá certo? O pessoal ontem até tinha falado comigo. Eu vou deixar umas fichas que elas são mais antigas. Para mim já são pergaminhos, porque é um material 2015, 2016, sei lá. Mas que é um resumo, porque assim, o que é que acontece? Nessa época, a gente não tinha, a biblioteca não contava com um número muito grande de exemplares. A gente ainda estava no processo de licitação e tudo mais. E como eu precisava de material para os alunos, eu acabei pegando uns recortes dos livros e fazendo uma ficha. Então, essas fichas, elas são resumidas. Não é o que tem no livro, tá bom? Mas, assim, já é uma leitura rápida e que dá para a gente resolver muitos exercícios com ele. Não sei se vai conseguir resolver tudo, mas, assim, dá para se basear bem legal. São os conceitos principais, tá certo? Yasmin perguntou aqui: nossa disciplina vai se basear na plataforma Excel? Não, ela é baseada nos conceitos da estatística. O que eu quero fazer? Eu quero fazer uma transposição para o dia a dia de vocês, que é a disciplina assim, vocês possam entender. Poxa, quando eu for precisar para um trabalho, eu vou fazer um estágio. No estágio eu posso fazer isso aqui. Né? Tem isso aqui que eu lembrei da disciplina de estatística que eu posso usar. Tem uma disciplina mais à frente e que vocês vão trabalhar. Se eu fizer isso aqui no Excel vai ficar massa. Excel, eu digo, Excel a força do hábito, né? Mas uma planilha eletrônica. O Calc resolve da mesma forma, viu, minha gente? Mas assim, não é a base da disciplina, mas eu quero deixar o máximo possível prático para vocês, tá certo? E segunda pergunta, disciplina tem monitor? Eu ofertei a monitoria para a disciplina e ninguém se candidatou. Ou se candidatou, deu erro Eu até pensei que não tinha só se candidatado, né, nas disciplinas que eu ofertei, mas aí a professora Cíntia, que é de monitoria, disse que alguns se candidataram, mas tiveram algum erro e não puderam se inscrever, né, fazer a prova, enfim, que está rolando hoje. Aí a disciplina, infelizmente, não vai ter monitoria. Eu já estava contando para poder me ajudar, mas infelizmente não vou ter. Viu? Luiz Felipe abriu a mão, levantou a mão para perguntar. O senhor conhece algum livro bom, físico, para a gente ler e tal? Comprar? Pronto. Na biblioteca a gente tem livros bons. Esses dois que estão disponíveis em PDF para vocês, eles são 2 livros bons. Como eu disse, o Matemática Fácil ele tem uma linguagem muito boa. Ele é muito acessível. Ele tem uns exemplos fáceis. Dá para a gente ouvir a ideia, né, que tá da aula, pegar o livro e fazer exercícios. Então ele é muito bonzinho. Eu recomendo assim para um primeiro contato. Quando ele vai chegar mais na frente, na parte dos cálculos mais pesados, aí eu acho que ele deixa um pouquinho a desejar. E talvez a linguagem de outros livros eles facilitem mais. O Bussab ele é bem aplicado, ele é um livro que é voltado para as ciências humanas aplicadas, para a parte de administração, de contabilidade. Então, é um livro no nível de vocês, tá certo? Eu recomendaria outro, acho que é do Silvio Silva. Não, Medeiros. Tem esse aqui também, ó. Agora, eu acho que esse aqui não tem na biblioteca física. Mas esse daqui, do Crespo, esse aqui tem, do Crespo, tem disponível. E o Bussab. Agora, o Bussab eu não tenho aqui. Deixa eu ver se tem outro aqui. Um que eu puxo para vocês, assim, ele não é um livro que a gente... Deixa eu ver aqui. Um livro da disciplina. Mas é um livro que eu recomendo, uma leitura muito legal. E é isso aqui. A estatística é uma ciência poderosa, né? O que é, para que serve e como funciona.
esse livro é muito massa, assim, ele vem com as aplicações, você quase não vê fórmulas ao longo dele, ele vai falar, assim, descrever qual a importância mesmo no dia a dia do processo estatístico. Aí tem um aqui, por exemplo, usando como a estatística é utilizada para quando você vai abrir a Netflix, vir sempre filmes que são mais ou menos do seu gênero, do gênero que você está assistindo. Você percebe assim, quem assiste muito romance, quando você abre a Netflix, ele tem a página é totalmente diferente para quem gosta de filme de terror, de ficção, para quem gosta de séries, quem assiste mais séries, ele já faz um algoritmo diferente. E aí, um dos capítulos, por exemplo, ele fala assim, como é que é o cara da Netflix sabe o que é que eu quero assistir, ou qual a tendência que eu tenho a assistir aquele filme. Então, esses são 3 livros assim muito massa. Esse livro do William é muito bom. Lucas está com a mão aberta, a mão levantada ainda. Professor, só para confirmar mesmo, dado bruto é como só tem apenas a coleta, né? Por exemplo, assim, eu entrevistei 10 pessoas e eu perguntei se na casa deles tem máquina de lavar. Aí eu boto lá, na casa de um tem 2, na casa de um você tem só a coleta, só os dados apenas, né? É os dados brutos, né? Sem tratamento nenhum. Sem tratamento não, dado bruto, né? Pronto, tá certo. Isso. Mais alguma pergunta, gente? Não? Se ficou alguma pergunta ainda, vocês lembrarem alguma coisa depois, podem colocar no grupo, tá bom? Eu vou encerrando aqui esse momento. Muito bom estar com vocês. Nosso próximo encontro síncrono, ele está agendado para daqui a 15 dias. Se vocês verem que há necessidade, vocês preferem, a gente marca na próxima semana, começando de 1 hora, no horário direitinho, e para não ficar muito longo, acabar no máximo 2 horas, e sem problema nenhum, tá bom? Um abraço no coração de vocês, beijo no coração. Não, muito bom. Pronto. E aí, a questão de ser um intervalo de 15 dias, isso foi um pedido, acho que de vocês, na reunião, ou passaram isso para o representante passou para o professor, então foi um alinhamento aí que já veio uma recomendação da direção geral, tá bom? E aí, as dúvidas que vocês tiverem, vocês vão perguntando lá. Um abraço para vocês, estou encerrando aqui a gravação, agora. Interromper a gravação.